Muito bom, muito bom. Prazer em conhecer todos vocês. Queria, meu amigo Will, meu parceiro aqui também vai, né, da Neon, junto com o Zé Carlos. Se pudesse me ajudar a distribuir essas folhinhas, uma canetinha Bic para cada um. Não sou propaganda para Bic não, tá? Mas é que tem uma atividade que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria começar dizendo assim, bom, a gente vai até que horas então? Para a gente não... 12h40, tudo bem para vocês? 12h40. Espero que vocês se divirtam com o que eu vou apresentar para vocês. A minha vida está aqui. Eu sou Marcelo Pires, eu sou o CEO e fundador da Consolidar Diversidade, uma empresa que está há 24 anos falando sobre inclusão, diversidade, equidade e pertencimento no mercado do trabalho. Eu vou contar um pouquinho da minha história, rapidamente, e vou fazer algumas atividades do modelo de trabalho que a gente faz. A gente trabalha muito no mundo corporativo, nas questões de acessibilidades. Então, como a gente fazer com que todos, de verdade, sejam pessoas respeitadas. E aí, começando com isso, vocês de RH, né, eu costumo dizer o seguinte, o RH é o único grupo de pessoas que, quando o pessoal faz o tal do merge and acquisition, né, ou aquisição e compra, não participa da reunião. Vocês perceberam isso? O pessoal vai comprar uma empresa, vai fazer uma fusão, eles convidam o diretor comercial, o diretor não sei o quê, o diretor de RH geralmente não vai. E aí depois ele é informado. E a gente fala, né, tem um discurso que o maior capital da empresa é a relação humana, não é? Não, porque se as pessoas atravessarem o quarteirão e irem para o outro lado, a empresa acabou. Só que na hora de um merger and acquisition, eles nem lembram que as pessoas existem. É bizarro isso, né? Se nós somos um maior patrimônio, cadê na hora da mesa discutir se a empresa vai comprar a gente, ela vai fazer parte da minha história ou não? É sobre isso. Eu queria que vocês fechassem os olhos para a gente começar a experienciar aí. É difícil fechar os olhos de um cara que você acabou de conhecer, né? Mas fechem os olhos. Vocês estão... Eu queria que vocês... O microfone está sendo bem aí, Carlão? Tá boa? A galera está escutando bem? Muito bem. Eu queria que vocês apontassem... Com os olhos fechados. Quem tem medo de fechar os olhos, ninguém vai cutucar a orelha de vocês. Relaxa. Fecha os olhos. Eu queria que vocês apontassem para onde vocês estão ouvindo a minha voz. Apontem, por favor. Apontem. Isso, perfeito. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora apontem para onde vocês estão ouvindo a minha voz. O que acabou de acontecer aqui? Agora ficou bom, hein, Carlão? O que acabou de... Pode abrir os olhos. Tem vezes que eu esqueço, o pessoal fica com o dedo apontado até o final do dia. Mas o que acabou de acontecer aqui agora? O que vocês acham que aconteceu? Ficou atento ao som. E uma pessoa, se tivesse uma pessoa cega aqui ou com baixa visão, aí o palestrante está lá, né, falando aqui na frente, só que a caixa de som está lá, né? Não é assim que funciona? E aí o cara está o tempo todo olhando para o Oriente, assim, enquanto a palestra está no Ocidente. Já viu isso aí? Aí a gente está do lado, a gente não tem relação com a pessoa com deficiência, a gente deixa o cara ficar olhando para o lado ali. Você percebe isso? Isso tem a ver com uma relação chamada respeito e cuidado. Se a gente trabalha com gente, a gente precisa entender de gente, a gente precisa compreender gente. E aproveito e pergunto, tem alguma pessoa com deficiência visual aqui? Baixa visão? Tranquilo? Se tivesse alguma pessoa com deficiência visual com baixa visão, eu deveria, primeiro entender isso, e na hora de apresentar eu fazia a minha descrição, tanto a minha descrição pessoal, assim como a descrição do que eu vou apresentar. Faz sentido? Então eu poderia fazer o seguinte, ó, eu sou um homem branco, cabelos castanhos já grisalhos, uma barba preta grisalha bem raladinha, bem raspadinha. Eu estou com uma camisa branca com listras assim marrom, calça caqui e um sapato marrom. Quando eu faço isso, eu acabei de mostrar que eu conheço daquele cara, que também é gente, sobretudo para a pessoa com baixa visão ou cega e que está na nossa plateia. Se nós, do mundo corporativo, se a gente não entender isso, e a gente fala que trabalha em inclusão, a gente não está sendo coerente. Sacaram? O meu amigo Will, da Neon, que me apresentou aqui, obrigado por vocês estarem aqui, me trazerem para cá. Distribuí uma folha com vocês, né? E eu queria que vocês fizessem o seguinte, ó. Antes de tudo, o meu papel é humanizar as relações e revelar a essência humana no mundo corporativo. A gente tem uma mania de entender assim.
Na igreja você tem um comportamento, não é assim? Na empresa você tem outro comportamento, na família você tem outro comportamento. Nós somos geralmente seres desintegrados. É muito bizarro isso. E a palavra integridade, ela tem a ver com estar inteiro. Então nós como seres humanos, se a gente está no mundo corporativo, a gente tem que ter toda a ética, toda a bondade, toda a humanidade que a gente tem nas nossas igrejas, assim como no mundo corporativo. Só que, naturalmente, e é uma tendência geral do mundo, que nas empresas a gente veste uma outra carapuça. Porque a empresa, sobretudo, tem que dar resultado, não é, doutor? Tem que dar resultado. E quando você pensa em resultado, você aciona o cérebro réptil da pessoa, né, Will? E quando você aciona o cérebro réptil da pessoa, o negócio é matar ou morrer. Esses caras com deficiência que estão faltando um pedaço do corpo, não dão resultado. Então o que a gente faz? Não contrata. Quem aqui tem problema de lei de cota, levanta a mão na empresa. Mas levanta com gosto. Não é aquele bracinho envergonhado assim, não. Levanta com gosto. A maioria esmagadora. Meus parceiros aí, a gente tem que trabalhar isso aí. Pois bem, por que a gente trabalha isso? E, aliás, quem tem deficiência aqui, levanta a mão. Ou sinalize. Ninguém. Um grupo desse, nós temos mais de 18 milhões de pessoas com deficiência no nosso país, e a gente não tem uma pessoa com deficiência aqui. Será que é por acaso? Pare e pensa. Flagrante. É por acaso? Não é por acaso. Porque nós temos um modelo chamado capacitismo, e esse modelo faz com que a gente não veja o potencial na pessoa com deficiência. Teus olhinhos estão bons, é sobre isso que eu vou falar. Fechou? Vamos lá, então. Gratidão. Eu queria que vocês dessem pelo menos 3 valores virtuosos que vocês não abrem mão. 3 voluntários para levantar a mão e falar assim, um valor virtuoso. Por exemplo, o meu respeito. Quem vem lá? Empatia, muito bem. O meu também é gratidão, né? Porque, bom, estar aqui com vocês hoje fazendo meu propósito é nada mais do que agradecer mesmo, né? Eu vou contar um pouquinho e eu queria que vocês pegassem uma folha que vocês ganharam do Will e dobrassem essa folha ao meio, simples assim. Dobre a folha ao meio. Sobrou uma folha para mim, Will? Dobrem a folha ao meio e levante essa folha para o ar assim, para todo mundo ver. Eu quero que todo mundo veja a sua folha dobrada ao meio. Doutor, dobra no meio também, doutor. Todo mundo levanta ao meio, vamos lá. O que aconteceu aqui agora? Olha para trás, olha para trás. Quem dobrou errado? Eu? Pô, mas eu sou o palestrante e não posso estar errado, hein? Tô brincando. O que aconteceu aqui agora? A forma que eu enxerguei é essa. Agora vem cá, no mundo real. Vem você aqui na frente, vai lá. Leva essa tela lá. Leva essa folha lá. Imagina que... Mostra para todo mundo, fala para todo mundo levantar a mão. Que não tinha falado. Levanta aí, pessoal. O que aconteceu agora aqui? E aí, velho? O que aconteceu? E aí? E o que eu ia fazer? Por quê, né? Vamos entender isso aqui. Nós temos um modelo mental muito parecido, vocês concordam? A gente faz muita coisa parecida, concordam? E a gente é pronto para julgar, não é? Tirando meu amigo aqui que entendeu a brincadeira, ele falou, meu, você dobrou de um jeito diferente. Provavelmente ele não ia julgar a gente. Mas muitas das vezes, o que acontece? Ô meu, dobra aí, cara, tá errado, velho. Assim, dobra esse negócio direito aí. Tá certo ou mentira? E isso cria uma estranheza. Mas espera aí, a diversidade o que é? Isso não é um modelo de diversidade? Não é uma diferença de um modelo mental? Por que não aproveitar isso, de repente, como você falou? Eu quero escrever aqui, ó, consolidar. E assim fica melhor, não fica? E ponto. O grande segredo é como nós, como mundo corporativo, como que a gente consegue acolher
esse cara diferente. Esse cara que dobra a folha diferente. Faz sentido? Muito bem. Eu queria que vocês agora escrevessem nesse pedaço da folha, com a caneta Bic que eu dei para vocês aí, o que é inclusão para você? Do jeitinho de vocês, palavra de vocês. O que é inclusão de verdade? O que é inclusão? E quando estiverem prontos, só levantar a mão assim e falar o que vocês acham. O que é inclusão para vocês? Compartilha. Pode falar. Lindo. Dá para ir no Wikipedia, isso não dá? Não é bonito? O que mais? Muito bem, muito bem. Perfeito. Simples assim, né? Respeito ao próximo. O que mais? Acolher o diferente. Pô, eu me senti acolhido agora. Dobrei a folha errado, né, inicialmente? Muito legal. Porque quando você determina o limite para o outro, você está sendo o quê? Capacitista. Quem já ouviu falar capacitista? Levanta a mão aqui. Capacitista é quando você vê o outro menor do que ele é. Independente da deficiência, viu? Você determina o limite. Por favor. Oportunidade para aqueles que nós consideramos diferentes. Perfeito. Porque cada um tem uma característica, né? Aliás, vem cá, nós somos iguais ou diferentes? Pergunta do Enem. E aproveitando isso, nós somos iguais ou diferentes? Quem acha que a gente é igual, levanta a mão. Somos todos iguais. Tem um, ok, dois. Quem acha que nós somos diferentes, levanta a mão. A pergunta do Enem. Ponto de vista no Enem. Segundo o ponto de vista do tio Manuel, não. É pergunta do Enem. Aliás, eu podia montar isso aí lá, né? Então, quem acha que somos diferentes, levanta a mão. Bom, e tem aquele que não acha nada, né? Que não levantou a mão nem num nem outro, não é? E tem dúvida, que legal, bacana. E se eu falar para vocês que eu acredito que nós somos iguais e somos diferentes? Você quer ver? E eu vou começar. Cadê a Nádia? Não está aí mais? A Nádia foi embora, né? Ela tinha feito uma pergunta legal que mexia com as mulheres. Vou fazer uma outra que mexe com as mulheres. Mulheres acima de 30 anos fiquem de pé. Só de sacanagem. E eu quero que vocês olhem, tá? Eu quero que vocês olhem essa galera, viu? Mas olha só, somos iguais ou diferentes? Somos iguais ou diferentes? Diferentes, né? Características diferentes. Homens carecas fiquem de pé. Só para sacanear meu brother aqui. Pode sentar, mulheres. Somos iguais ou diferentes? Isso foi para você. Tem dois. Três. Ok. Católicos fiquem de pé. Evangélicos fiquem de pé. Espíritas fiquem de pé. Ateus fiquem de pé. Somos iguais ou diferentes? Diferentes pra caramba, né? A gente é diferente no que a gente pensa. A gente é diferente no que a gente crê. A gente é diferente nas nossas características. Eu posso viajar aqui, hein? Eu posso falar sobre orientação sexual. Eu posso falar sobre um monte de coisa. Vocês concordam? Agora vem cá. Quem quer ser respeitado aqui, fica de pé. Uai!
Então você está certo, irmão. Somos iguais também. Sacaram? Não, eu posso fazer mais perguntas, vamos lá. Quem tem medo de morrer e perder assim essa vida que a gente tem, deixar alguém que a gente ama? Quem tem medo fica de pé. Quem já acordou de manhã, fica de pé, você não tem medo não? Ou mulher corajosa? Fica de pé. Fica de pé. Quem tem, por exemplo, acorda de manhã um dia e fala assim, estou tentando fazer aquele jeito certo hoje, mas dá tudo errado. Deu tudo errado. Já aconteceu com vocês? Então nós somos seres muito semelhantes nos nossos valores virtuosos e somos muito diferentes naquilo que a gente crê. E é por isso que esse mundo está em guerra. Porque tudo que a gente crê é diferente. E aí, só que o cara que mata o outro pai lá, eles são pais de família. O cara chega de manhã e fala assim pro filho, filho, vem cá, dá um beijo no papai. Ó, vê se não vai pegar nada de ninguém na escola, hein, cara. Aí dá um beijo no papai e vai, aí depois ele mata o pai do outro. Porque naquilo que ele crê é diferente do que ele é na essência. Então, o que eu diria, como educador, é assim, se a gente conseguir, em vez de brigar menos no grupo do WhatsApp, se é Lula ou Bolsonaro, se é católico ou evangélico, ou seja, o que for que vocês têm em discussão na vida, o que perturba vocês, pense que tem uma pessoa que tem os mesmos valores que você, atrás desse WhatsApp. Eu tenho certeza que vai aumentar as relações afetivas que vocês têm. E é sobre isso que a gente faz, a gente trabalha a inclusão. Muito bem, muito bem. O que vocês estão vendo aqui, ó? O que vocês enxergam nessa foto? Meu papel hoje é falar, eu falo sobre viés inconscientes também, viu? A Consolidar fala sobre vários temas, mas hoje a gente vai falar sobre pessoa com deficiência. O que vocês veem ali? Essa foto, o que bate no coração assim? Papum. Hã? Trabalhador, ok. O que mais? Uma pessoa com deficiência vendendo pano. Podia ser bala de goma, podia ser, né? Carregador de telefone, tudo bem? Vem cá. Isso é confortável para ele? Você acha que ele queria estar aí se ele tivesse uma outra oportunidade? Ou acha que ele teria... O que vocês acham dessa foto aqui, ó? Aonde ele preferiria estar? Ali ou ali? O que vocês imaginam? Porque quando chove, ferrou, né? O sol demais ferrou, né? Se o trânsito passa corrido, ninguém para, ninguém contribui com o cara, também ferrou, não é? Faz sentido? Então eu queria contar para vocês um pouco de como começou a minha história e por que eu estou aqui. Apesar de ser uma pessoa sem deficiência, o porquê que eu estou aqui, né? E eu tenho uma missão, que é trabalhar inclusão e diversidade no mundo. Então eu vivo para isso, minha história está toda ligada à inclusão e diversidade. E eu vi uma pessoa de cadeira de rodas vendendo bala de goma no farol. E eu vejo que o motorista do carro estava devolvendo a bala e dando dinheiro, fazendo com que ela se sentisse esmoladora e não um trabalhador. Tudo que aquele cara queria naquela hora era se sentir produtivo. E a pessoa que estava comprando a bala dele, teoricamente, devolvendo a bala de goma para ele, estava mostrando que ele não era capaz, que ela não conseguia ver potencial nele. E aí eu vi um posto de gasolina do lado direito. E aí eu parei o carro e falei com o dono do posto, falei, amigo, escuta, o cara tá trabalhando aqui faz alguns anos que eu vejo, você não contrata esse cara e dá oportunidade para ele, né? Bota ele para trabalhar aqui na pista. E ele me respondeu de uma forma tão abrupta, mas resumindo que ele não conseguia ver potencial no aleijado. Isso me fez muito mal. E nesse dia eu acabei mudando todo um conceito na minha vida, me desliguei da empresa que eu era diretor e montei um posto de gasolina em São Sebastião, que é nosso até hoje. E nesse posto, 50% das pessoas que trabalham lá têm algum tipo de deficiência. A gente tinha acabado de ter uma tempestade gigante. Imagina uma tempestade que caiu a casa e você acaba fazendo uma dívida gigante com a Petrobras porque encheram todos os teus tanques de barro e você fala, acabou. E aí vem um frentista caixa, que era o Marcos Pereira. Ele falou assim, cara, a gente tá quebrado economicamente, mas a gente não tá quebrado espiritualmente. Tá todo mundo aqui na pista, eu tô mandando um monte de carro embora. Tá todo mundo aqui pedindo para abastecer, esperando, falou que vai voltar para abastecer aqui. Ele falou, tem um talão de cheque em casa que eu não uso. Você faz os cheques, antecipa no banco, compra a gasolina e vende a gasolina e me paga depois. Quando eu volto do almoço, a mesa tava cheia de talões de cheque. Eu ver
numa quebrada de um posto, pessoas que recebiam praticamente um salário mínimo, um salário de frentista, levantar a mão e trazer um talão de cheque e dizer: eu quero te ajudar, mas eu quero te ajudar porque a tua causa hoje não é mais tua, é minha, é nossa. Então quando você começa a ver essa transformação toda, você acaba se transformando. Você acaba entendendo que você vê no outro aquilo que você quer ver em você. Uma rodadinha de sentimento, uma palavrinha que vem na cabeça quando rola isso aqui. Uma palavrinha. Afeto, humanidade, lágrimas dos olhos, solidariedade, gratidão. Vocês gostam um pouquinho mais de mim agora do que antes? Fala a verdade. Você sabe que aconteceu essa química comigo e com vocês? Eu também gosto mais de vocês, viu? Mas sabe que aconteceu essa química? Porque vocês estão vendo o valor em mim. Eu estou conseguindo ver o valor. Quando eu vejo teu olho marejado, eu vejo que tem algo que conecta você comigo e comigo com você. Eu estou vendo que essa relação afetiva que a gente tem de humanidade nas relações, a gente se conecta. Um colaborador, quando entra numa empresa, antigamente a gente falava, né? Falava assim: não, precisamos tratar bem os funcionários. Não, você precisa se apaixonar pelos caras. Você não pode só tratar bem. Você tem que se apaixonar por gente. Você tem que gostar de gente. Você tem que amar gente. Tem que se preocupar com gente. É isso sobre o RH, sobre a relação humana que a gente tem que fazer. E quando a gente faz isso, a gente tem uma empresa diferenciada. A gente muda a relação. A gente faz uma empresa que era uma relação objeto, coisificando relações, tratando gente como coisa. Já viu? Tem empresas que tratam gente como coisa. Um vaso e um extintor de incêndio é parecido com uma pessoa que passa às vezes e que a gente não cumprimenta. E você transforma a empresa numa relação sujeito, que é gente falando com gente. Esse posto, né? Esse é um documentário, para quem não sabe, vale a pena ver, 1 hora, da GNT, são vários episódios, esse é um, faz um tempo que a gente fez, que conta essa história da vida. Eu era executivo de uma empresa, eu trabalhava no mercado de gastronomia. Quem gosta de comer aqui, levanta a mão. Caramba, o cara mostrou um prato de macarrão aqui, todo mundo ficou com fome. Aí esse aqui fala assim: ó, você vai só agora medir 40. Falou: ferrou, o pessoal morrer de fome. Mas olha que legal, espero que vocês curtam. Mas eu era do mundo de gastronomia, eu fazia viagem volta ao mundo, eu fui para 41 países, olha que chique. Prospectar produtos de gastronomia, prato, copo, talher, recheio, coisa linda. E vendia para bares, hotéis e restaurantes. Estava feliz da vida. Até que um dia, eu vi esse cara vendendo bala de goma no farol. Que mais precisamente... Não sei se eu consigo apertar o... Mais precisamente, esse cara aqui, ó, o Claudião, que está ali, falecido. E eu não entendi o que aconteceu lá, de fato, né? Eu falei: pô, mas ele ficou triste. O cara ganhou o dinheiro e ganhou a bala de goma. Qualquer pessoa, né? Talvez ficaria: pô, legal, né? Mas assim, o cara não estava pedindo esmola. Ele estava lá querendo dignidade, querendo trabalho. E quando você olha para mim, ou olha para ela, e você acha que você precisa ajudar a gente, pela razão de repente, a gente ter alguma deficiência, você está sendo capacitista. Aí você sai com o carro, esse cara saiu com o carro, tenho certeza, feliz da vida. Puxa, fiz minha boa ação do dia. Qualquer um de nós faríamos isso, concorda? Só que no fundo o cara ficou triste, o Claudião. Aí eu perguntei para ele, falei: cara, por que você ficou triste? Ele falou: meu, sabe que eu cansei disso. Toda vez que eu chego em casa, eu falo com meu filho pergunta assim: ô pai, por que você trouxe as balas de goma para casa e o dinheiro também? Eu vou falar o que para ele? Que a turma ficou com dó de mim? Que a turma não vê que eu sou um cara que tem uma competência para trabalhar? Que eu preciso da ajuda do olhar do outro? Que eu sou digno de dó? E muitas das vezes a gente faz isso nas nossas relações. E olha só, gente, e não é só com pessoas com deficiência. A gente julga, naturalmente. E é sobre isso que a gente tem que sair. Esse estágio que a minha empresa faz com que as empresas saiam disso, para o processo de educação. Vou dar um exemplo. Você tem, como você chama? Karina aí? Simone é famosa, que todo mundo chama ela Simone, eu te chamar Simone de novo. A Simone tem uma fábrica, uma loja de sapatos, tá, Simone?
aqui na Paulista. E a Karina tem um amigo chamado Humberto, que é um falei, putz, hein? É um vendedor de sapato. Ok? Aí o Humberto vai falar com a Simone. Chega lá no dia, a Simone está ocupada. Aí ela fala assim, ó, eu vou te cumprimentar, faz enquanto eu sou Humberto. Tá teatrinho, vale um Oscar. Aí eu falo assim, oi, tudo bem, Simone? Você fala assim, ó, só um pouquinho que já vou te atender, ok? Olá, tudo bem, Simone? Eu sou Humberto. Não tem problema. O que aconteceu agora? O palestrante falando problema? Não, problema. Problema. O que aconteceu com ela agora? Falávamos. Essa mulher é inteligente demais. Por isso que está toda hora sendo chamada. Olha só. O que aconteceu aqui foi o seguinte: ele não vai ser contratado. Só que a minha amiga aqui falou que ele é o melhor vendedor de calçados que tem. E ele é, meu velho. Ele é. Você acredita, não acredita? Vai ter problema, ele fala problema ou não, se caber direitinho o teu sapato e você... Não vai ter problema, vai. Só que para ela tem, né, Si? E aí esse cara não vai ser contratado. Isso acontece todos os dias. Talentos, é uma outra sessão, a gente pode pensar, é uma outra sessão sobre vieses focada, que a gente fala sobre isso. Mas isso acontece todos os dias nas nossas empresas, na nossa vida, nas relações que a gente coloca dentro de casa, nos nossos convites. Quando a gente pergunta assim, gente, se nós somos o país mais diverso do mundo, 18 milhões de pessoas com deficiência, a gente não está numa sala de aula dessa com nenhuma pessoa com deficiência. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Ok? Vocês sacaram? Precisa mais explicação? Então é isso. Então aqui, olha, tem o Ney, os dois Ney ali, tem a Cal, a pessoa cadeirante, tem o Luiz, tem o seu Benê, um homem com nanismo. Eu recebi um negócio agora de manhã que o pessoal vive mandando coisa para mim, que sabe que trabalha com inclusão, eles mandam para mim, né? De uma moda que teve, apareciam assim, desfile de pessoas normais. Aí aparece uma pessoa com nanismo aparecendo. Vocês viram isso aí? Por que a gente não fala que os caras são normais, né? Porque a gente acha que é normal, né? Eu vou te fazer uma pergunta, vocês vão responder para mim. Você fala que não, só para acertar, ok? De pertinho você é normal? Pronto. Não é normal. O meu gestor aqui, de pertinho você é normal? Falar que não, que você não é normal. Olha, a palavra normal ela é excludente. Porque, por exemplo, se a pessoa tem um filho com deficiência e o outro normal, o que ele faz com o outro? Ele torna, além da deficiência, ele torna o outro o quê? Ah, obrigado. Vocês sacaram? A palavra normal era excludente. Então, teoricamente, o que a gente usa? Chama pelo nome. Que nem teu amigo com trissomia 21. Chama pelo nome. Não é? E se não sabe o nome do cara e quer falar característica, precisa falar característica, não tem problema. Você fala pessoa com e pessoa sem deficiência. Muito bem. O cego chama a gente, sabe do quê? Vidente. E a gente nem consegue acertar a loteria, né? A gente não tem bola de cristal, chama a gente de vidente, porque a gente enxerga. O surdo chama a gente do quê? De ouvinte. Muito bem, muito bem. É isso. Quando você trabalha a inclusão, de verdade, você tem que aprender a se comunicar com essa turma, para você acolher. Porque se você chamar a turma ainda de PCD, vocês estão atrasados no fluxo, porque a coisa que eles mais odeiam no mundo é PCD. Portadores de necessidades especiais, então, eles chutam o teu bumbum. Mudo, por exemplo, a pessoa não tem... Assim, a pessoa, para ser muda, ela precisaria ter uma situação vocálica que impede ela de falar, um câncer na garganta. Aí ela fica muda. A pessoa surda, ela é oralizada quando ela fala, ainda que com gorgulhos, muitas das vezes super bem, outras não, mas emitem som, ou não oralizadas. Então, a pessoa surda, ela não é muda. E quando você fala, nós temos aqui uma pessoa surda e muda, quando ela lê teu lábio ali, ela fica bem chateada com isso. Porque ela sabe que você não conhece de gente. Quanto mais a gente conhecer de gente, mais gente vai gostar e amar a gente. Aqui está o Sidney, né? E eu quero contar uma história rapidinho aqui. Esse cara que está aqui de boné, os dois estão de boné, essa foi ruim. O cara de boné, os dois de boné. Esse que está de pé aqui com patins, está vendo? Ele é o Bob. O Bob, a história do Bob é de Bob Marley.
Ele tinha um Rastafari, um cara de rua, um menino de rua. E o nome dele é Luiz. Ele morou lá em São Sebastião, o posto era na Praia das Cigarras, lá em São Sebastião, quando eu operava. E aí tinha um frentista chamado Parafina. E aí ele chegou pro frentista e falou assim, tô sabendo que o dono do posto aí contrata qualquer um. Imagina, o cara era morador de rua, tinha o cabelo Rastafari até aqui, por isso que era Bob Marley, né, o cabelo de rasta de Bob. E o Parafina respondeu para ele, é verdade, o cara me contratou, eu era maconheiro, ele vai te contratar também. E contratamos o Bob, ele era um dependente químico, não tinha onde morar, os pais tinham literalmente abandonado ele, já largado, desistido dele, literalmente. E nós contratamos o Bob, colocamos o Bob no escritório. Obviamente que eu comprei, né, o kit higiene, cama, tudo que vocês podem imaginar, né, um micro-ondas, aquela coisa toda. Demos sorte que nunca explodiu o micro-ondas ali. Mas o Bob, toda vez que a gente chegava, ele tinha vendido alguma coisa do escritório para usar em bebida. A gente não podia trancar o cara lá dentro, né? E eu acordava de manhã, ia lá no escritório, pegava o Bob junto com a pessoa que ele tinha vendido, ia lá. Pô, para quem você vendeu, Bob? É pro seu Luiz Pescador. Ela no seu Luiz, aquela cadeira que o senhor comprou de couro, sabe lá? Eu preciso comprar de volta, tá? O Bob, quanto o senhor pagou? Eu paguei, mas agora eu quero com ágil. O cara queria cobrar mais às vezes, não estou brincando. Mas comprávamos de volta e a gente foi criando um processo de educação. E o Sidney, que era um cadeirante, que está ali cadeirante, era o líder dele. Imagina num posto de gasolina, agora viaja comigo, um cadeirante, que geralmente é a pessoa que as pessoas olham com digno de dó, sendo líder de um cara sem deficiência, com dependência química, orientando esse cara com sem deficiência, tá certo? E conseguimos, 6 meses depois, fazer com que o Bob saísse dessa. O Bob virou gerente do posto. Eu sou padrinho de casamento do Bob. Ele tem 2 filhos, casado com Maria. Ele é empresário hoje, tem 8 caminhões, entrega comida para aquela rodovia inteira de São Sebastião que fizeram, gigantesca. O filho da mãe está mais rico que eu. E esse é o Bob. Então, assim, se a gente tem uma empresa onde você consegue fazer com que o teu canteiro seja um canteiro que possibilite as pessoas serem quem elas podem ser, não quem elas são, mas quem elas podem ser. Porque se a gente olhar para a pessoa e a gente vê a pessoa naquilo que a gente acha que ela é, a gente não dá muitas coisas para ninguém. O nosso amigo Humberto, que fala problema, ele não seria empregado. E muitas das vezes ele ia vender muito sapato para você, entendeu, Si? Sacou? Muito bem atendido. Eu tenho o prazer de vir aqui, prazer de tomar um café, prazer de ver o sorriso dos funcionários. Aqui eu acho legal, a gasolina é boa, sempre tem o cafezinho de graça. Eu me sinto praticamente em casa quando eu venho aqui, conheço todos os meninos, me sinto bem acolhida. De Solidar, que é o nome do posto, nasce a Consolidar, que é essa empresa que nos fala Quer hoje. ganhar abraço também. Aliás, ele quer ganhar um abraço, dá um abraço no teu amigo do lado. Fazer abraço é bom, vai lá. Vai lá, um abraço sem preguiça. Um abraço sem preguiça, vai, abraça aqui também, vai. Você sabe que o abraço, quando você abraça por mais de 15 a 20 segundos, ele solta um hormônio chamado ocitocina, que é o mesmo hormônio que quando a mulher está tendo bebê, ela tem. É o hormônio do amor. Então, abraçar é bom, viu, gente? Para a gente trabalhar saúde mental, abraçar é importante. Tem gente no... Muito bem, ó. O que eu queria contar para vocês é o seguinte. Bom, a Consolidar se tornou essa empresa, né, onde sai de lá de um posto de gasolina em 2000. Em 2001 a gente nasce, 3 de abril de 2001, e a gente vira essa empresa de educação. Hoje a gente tem na ordem de 37 pessoas no nosso time. É uma empresa de serviço grande, né, para ter 37 executivos. Cada um tem seu lugar de fala. Então a gente fala sobre vieses inconscientes, a gente fala sobre cor e etnia. A gente não usa a palavra raça, né, porque nós somos uma única raça. A espécie humana não é considerada em raça. Muito pouca gente fala isso. A gente começou isso há um tempo. A gente tem cientista no grupo, né? O Gonçalo Pereira, que é um parceiro. Então a gente entende que a espécie humana é uma única raça, com etnias diferentes, cores e tamanhos diferentes. Então a gente fala sobre cor e etnia, não raça. A gente fala também sobre NR1, assédio moral, sexual. A gente fala sobre saúde mental, comunicação inclusiva, comunicação não violenta, gênero, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, e aí vai, tá? Então a nossa empresa faz tudo isso. Tanto é que a Elô do nosso time é uma mulher com deficiência falando sobre o tema,
para um cliente nosso. No dia 3 de dezembro de 2018, a Consolidar foi a única empresa que conseguiu levar 3 clientes para receber prêmio na ONU. Eu falo isso com a boca cheia, sabe? Porque eu sei que um pouquinho de confiança vocês vão ter mais na gente, que a gente conseguiu levar empresas para receber prêmio na ONU. Melhores empresas para se trabalhar com a inclusão do planeta. Foram 22 vencedoras e 3 são nossos clientes. E as 3 da América Latina são nossos clientes. A Cummins do Chile, que a gente atende Brasil e América Latina. A Padaria Real de Sorocaba, não sei se vocês conhecem, que é nosso cliente também. E a Bosch de Campinas, que também é nosso cliente. E levamos para receber na ONU. Eu estava lá, barbudão, vocês estão vendo ali, junto com o presidente da Bosch, o Botelho, junto com o presidente da Padaria Real e o pessoal do Chile também, da Cummins. Na sala 11, que foi muito legal, um dia de orgulho, né? Tradução em todas as línguas do mundo, estavam lá. A gente faz um trabalho de verdade. Por que a gente contrata essas pessoas? A gente não esconde a pessoa com deficiência. A gente faz com que a pessoa com deficiência seja visibilizada ali, seja reconhecida pelo que ela é, não pela característica física dela. Então, por exemplo, numa padaria você pode ter uma mão de má formação e ainda assim servir um café. Será que as pessoas vão aceitar? Sim. O Felipe tem fila para ele. Inclusive, hoje o Felipe que está aqui. Se vocês forem na Reatec, eu vou no final fazer um convite, a gente faz a curadoria da Reatec, eu vou levar ele para palestrar. E hoje ele é gestor de uma loja. Um cara começou com deficiência como ideia de um subemprego. Hoje é gestor de uma loja. E aí a Jade é caixa. Inclusive com o seu cão-guia. Ela é caixa. Mas como que ela lê o dinheiro? Contrata a gente. Ela lê, ela faz, tá certo? Então a gente consegue quebrar todas essas possibilidades. Nós temos aqui também, a gente dá aula para ministros, desembargadores e juízes no Brasil, né, inteiro, por conta desse entendimento sobre vieses, principalmente. Então eu estou aqui, olha só, com o ministro Cláudio Brandão ali, junto com o cônsul da Suécia, o desembargador Samuel Lima, você deve conhecer algum deles ali, que é o presidente do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, 15ª, que é a segunda maior do Brasil. Então essa turma toda é muito próxima. Essa turma toda vai estar... Esse aqui é do ano passado, né, a nossa Reatec. A Reatec, para quem não sabe, é a maior feira da América Latina, voltada à inclusão. E nós fazemos a curadoria do Congresso, a Consolidar. É o 3º ano que a gente faz. Esse ano vai ter uma galera muito legal, vale a pena vocês irem, tá? Depois vocês anotam o meu LinkedIn ali, o site, vocês conseguem ver. E não é sobre não ser inclusivo, é entender de gente e não desumanizar as relações, não desumanizar ninguém. Isso, para mim, e quando a gente fala de inteligência artificial, o GPT, eu adorei quando elas falaram que o GPT é mais usado para fazer receita, eu não sabia disso. Mas olha que interessante, só vai sobrar para a gente ser humano. Porque o resto a máquina vai fazer. Agora, ser humano, a gente não vai ter ninguém que faça. Se a gente perder a nossa humanidade, porque hoje tem gente querendo se imitar com a máquina, né? Não sei se vocês percebem. Tem gente que quer parecer com a máquina, quer competir com a máquina. E tem gente que adora o discurso de objetividade. O cara é tão objetivo que ele torna as pessoas em objeto. Já viram isso? Não, vamos logo, cara. Não tem tempo para te esperar, não. Você está fazendo o quê? Você está fazendo a pessoa sentir um objeto. O cara começa a tremer quando fala com você. Aí você fala, a tua empresa está com muito problema de saúde mental, você não sabe por quê. Não, você é um líder que torna as relações objeto. Como é que você vai fazer? Sacou? Em 2025? Muito bem. Isso aqui vale 1 milhão de euros. O euro está melhor que o dólar, não está? Vale 1 milhão de euros. Vale muito a pena vocês entenderem. Isso aqui foi uma coisa que nós inventamos. Hoje eu escuto o ministro Cláudio Brandão, que é um querido, falando isso lá no Tribunal Superior do Trabalho. E ele inclusive fala assim, e eu sou o cara da porta do medo. Eu vou explicar para vocês. A porta do medo, que é essa aqui, você vê que ela tem menos luminosidade, né? Depois tem a outra, a terceira ali, que está mais luminosidade, mais translúcida. A primeira porta, ela está muito ligada na entrada de uma empresa. Quando eu levantei a mão assim, né? Empresas que estão precisando cumprir cota, a maioria levantou. Essa porta do medo é justamente a porta que remete à lei de cota. Chegou lá se
o Ministério do Trabalho, o fiscal bate na tua porta e fala assim, eu preciso contratar gente com deficiência. Aí você chega lá para a gestão e, pessoal, precisamos contratar gente com deficiência. É assim que vai, não é? Gente, onde eu vou achar essa gente? Essa gente. É assim que funciona. A gente vai se sectariando, vai separando da galera. Essa gente, onde está essa gente? Não consigo contratar essa gente. Mas essa gente trabalha? É assim que vai. E a gente vai distanciando isso. E quando a gente contrata essa gente é contratada pelo que falta, não pelo que farta. Você não contrata o talento do Humberto, você contrata o ergue falta. Você contrata a perna que não anda, o olho que não enxerga, o ouvido que não escuta. E quando você faz isso, você minimiza a pessoa, você está sendo uma visão capacitista. Você está reduzindo a pessoa naquilo que você pensa que ela é capaz. E se você já contrata com os menores salários, vendo que ela é uma pessoa com deficiência, você fala assim, preciso cumprir a lei de cota, você tornou uma relação objeto. Um dia eu estava andando numa empresa, e aí eu vi um cara com um crachá assim, escrito Ronaldo, bem grande. E ele claramente é uma pessoa com deficiência física. E eu falei, ô Ronaldo, tudo bem? O que você faz aqui, meu caro? Ah, eu sou o PCD. Aí eu falei, PCD? Ok. Mas o que você faz aqui? Não, eu faço parte do programa do Pessoa PCD. Eu falo, Esse cara teve uma integração correta? Esse cara está sendo tratado como gente? Esse cara trabalha naquilo que ele foi formado? Esse cara trabalha naquilo que ele gosta? Esse cara vai dar um monte de mau exemplo, porque todo mundo vendo o cara, tá vendo? Esse povo aí não faz nada mesmo. Olha o cara panguando pra cá, pra lá. O cara nem sabe o que fazer, nem passaram pro cara o que fazer. Contrataram o cara pra quê? Pra ser o PCD. Isso é bizarro, isso é literalmente a porta do medo. É a porta que faz a gente ter medo mesmo, inclusive, é horror, né? A gente acha que a gente é humano, mas a gente fala, meu Deus do céu, que eu estou fazendo isso sem saber. E é muito mais comum do que a gente imagina. É muito mais comum. A segunda porta a gente chama da porta da estratégia. O que é essa porta da estratégia? O que vocês acham? Bate o sino ESG? Chique. Environmental, Social e Governance. Lindo, né? Meio ambiente, social e governança. O S tem a ver com diversidade e inclusão. Se você hoje é uma empresa que não cumpre a cota, você nem pode participar de licitação. Não sei se vocês sabiam. Regra nova. Participa de licitação, não cumpre a cota, não participa. Você quer abrir bolsa SA, você quer ser uma empresa investida mundial, se você não tem cumprimento de cota, não participa. Então os caras ficam doidos. E também tem uma onda que fala que diversidade traz criatividade, não é assim? Então eu aprendi isso, eu sou o gestor da empresa, eu falo assim, ó, tem que botar esse tal de diversidade na empresa, entendeu? Vamos botar diversidade aqui. Eu quero uma mulher preta, cadeirante e engenheira, para trabalhar na empresa de engenharia. Tá bom, aí eu vou lá, contrata a Consolidar contrata a mulher preta e engenheira cadeirante. Chama Rita. E é verdade essa história, hein? Aí contratamos a Rita. Chego lá, a Rita, eu falei, bom, vamos contratar uma engenheira, né? Que bom que o cara não conseguiu, o cara não tá querendo um trabalho de primeira entrada, que é uma engenheira já, né? Pô, bacana pra caramba. Eu chego na empresa no outro dia para começar a fazer a palestra, que a gente contratou antes de começar a fazer a palestra, que é um erro, tem que começar a fazer cultura para depois contratar. Aprendemos essa lição. Aonde estava a Rita? Você que é um cara bom de resposta? No grupo de engenharia ou na recepção? Entendeu? A gente chama de porta da estratégia. O cara está na estratégia. Mas eu fiz uma entrevista com... A gente tem um podcast, eu fiz uma entrevista com Clóvis de Barros, recentemente. Vale a pena depois vocês verem no YouTube. E ele fala assim, Marcelo, aquele jeitão dele, né? Não sei se você conhece Clóvis de Barros Filho. Marcelo, isso é genial. Ele falou. É a porta da estética, não é a porta da ética. Eu falei, é isso mesmo. Essa é a porta da estética, é a porta da aparência. Eu quero mostrar para o mundo que eu sou uma empresa diversa. Tem mulheres pretas, cadeirantes, né? Bota pilar LGBTQIAPN+, faz de tudo. Uma pessoa com síndrome de Down para ficar na recepção. Opa, maravilha. Um monte de marca. A gente chama isso de diversity washing. Não tem o greenwashing? A gente chama de diversity washing. É o washing, é lavar coisa de diversidade. Para inglês ver, né? Sacaram? É isso. O que a gente promove e faz é travessear a empresa por essa porta. Você acha que algum dia, meu caro amigo, alguma empresa me ligou e falou assim para mim, Marcelo, eu quero uma empresa mais humanizada. Eu quero tratar gente como gente.
Eu quero tratar gente de verdade e entender e contratar essa pessoa pelo que ela é interiormente. Alguma coisa aconteceu comigo, sabe? Não. O pessoal vem atrás de mim através do engonde, da porta do medo ou da porta da estratégia. Pasmem. E aí, o que eu faço como obrigação? Eu tenho que ser solidário, compassivo. A vontade que eu tenho, às vezes, é brigar com o cara. Mas eu falo assim, se eu vou salvar essa criatura, eu e minha equipe, a gente vai salvar essa criatura. Tem vezes que a gente sai da reunião, a gente fica chocado. A gente fica chocado. Vou contar um case aqui agora, que já é um case de sucesso. Mas você fica chocado. Você fala assim, não é possível que esses caras não gostem de gente desse jeito. Meu Deus. E aí eu consigo travessear o cara para ir para a porta do propósito. É onde nada mais importa a não ser uma empresa humana. E ganhar dinheiro é consequência. Sacaram? E o tempo passa, né? E o tempo passa, eu tenho tanto por falar. Se nós somos um país mais diverso do mundo, a gente deve isso aos europeus que vieram para cá, que eles se apaixonaram pelas indígenas, tiveram relações, né, com a época as pessoas escravizadas. A gente nunca pode falar escravo, porque escravo você rotula, né? E escravidão não tem nada a ver com cor de pele, tá, gente? Só para vocês qualificarem, os egípcios que foram branqueados, né, eram pessoas negras e que escravizavam pessoas brancas, os judeus. O eslavo, né, a palavra eslavo vem de slave, que eram brancos escravizando brancos. Os vikings já escravizaram brancos também. Então não tem a ver com escravidão. Pele, esquece pele. A etnia da pessoa é a questão da conveniência do momento. Mas a gente tem uma história, uma memória que lembra a escravidão da pessoa preta. Então, essa relação. Mas olha que interessante, o Brasil, você pega os Estados Unidos, né, tem muita gente que fala assim, não, a gente tem que trabalhar com as minorias, até hoje aqui no Brasil. As minorias, aqui eu falo, que minoria? Minoria é o americano, esse é um discurso americano, né? Porque lá é 19% de pessoas pretas. Lá é minoria. Aqui são 56% de pessoas pretas e pardas. 56%. É mais da metade do Brasil. Quem se considera aqui preto e prato, levanta a mão. Ok? Para muita gente, vocês não passariam por preto e pardo, tá? Para muita gente. Então, que bom que ainda tem representantes, mas assim, para muita gente, vocês não passariam como preto e pardo. A gente tem pouquíssimos. E teria que ter 56% dessa sala. Será que a gente inclui? Eu quero trazer vocês provocações, né? Mulheres, 52%. Vocês sabiam, essas vocês não vão acreditar, que mulher bate menos o carro que homem? Só vocês sabiam, mulheres, porque os caras, a cara desse cara aqui, ó, falava que não. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Mulheres se formam mais que homens em faculdades. Mulheres batem menos o carro. Prova esta que o seguro de mulher é mais barato que o seguro de homem. Não sei se vocês sabiam disso. Para quem está aqui na Movida, né? Seguro de mulher é mais barato. Bate menos o carro, não bate? Tomam menos multa, perfeita a colocação. E tem mais, hein? E não é que dirige menos, não. Dirige pra caramba. Tá certo? Agora vem cá, se mulher se forma mais que homem, por que só 7% da mulherada tem cargo de C-level no mundo? Não estou falando de Brasil. O Brasil segue a mesma rota. Por quê? Quem tem filha mulher aqui, levanta a mão. Nossas filhas, gente, se não der tempo de trabalhar para a gente, vamos trabalhar para essa filharada. Porque mulherada, só 7% do mundo carregam o título de C-level. E são mais formadas que os homens. Vocês estão entendendo? Aí tem jovem 50 a mais, que eu já me coloco como 50 a mais. Acho que nós, né? Teu grisalho. Então você está um galã. Você está um galã. Pilar LGBT, que é PN+. Pessoas com deficiência, 9%, que faz 18 milhões. E indígenas, que menos de 1%. Muito bem, muito bem. Eu quero trazer para vocês um vídeo aqui. A relação entre a época, né, da pré-história e em 2025. Eu queria que vocês refletissem comigo. O que aconteceria com uma pessoa com deficiência naquela época? O que vocês acham? Deixa para trás. Deixa para trás que o leão come. Não é assim?
Deixa para trás. Hoje a gente está deixando para frente? Continua deixando para trás. Não é triste pra caramba isso? Essa relação não é triste? Faz sentido o que eu estou falando? Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Quem viu 300, aquele filme do Rodrigo Santoro, com aquela barriga sarada que ele tinha lá? Já viram? Sarada aqui não é nossa aqui, ó. Tudo bem? Lembra desse filme? Eu queria que vocês vissem uma cena de recrutamento e seleção. Imagina que em vez daquela montanha que eles estão, é um escritório. Imagina que em vez daqueles personagens é o diretor da empresa, diretor de RH, e o gerente de RH, discutindo. E eles querem uma dúvida, eles têm uma estratégia. Eles falam assim, ó, a gente precisa de uma informação, tá? Precisamos de uma informação. Alguém dos nossos 300 funcionários tem essa informação? Aí o gerente de RH fala assim, não temos não. Infelizmente não temos essa informação. Aí chega um potencial funcionário, um candidato. Eu tenho essa informação, meu senhor. E fala, inclusive, parte da informação. Só que o cara não consegue escutar. Porque o R que faltou não é assim. O R que faltou foi maior. Eu quero que vocês percebam o que a gente continua fazendo no nosso dia a dia. Muita atenção. Carlão, esse vídeo está um pouquinho baixo por natureza. Se você puder aumentar o volume, você que é um mestre aí. Olha lá, 300, né, da idade antiga. Vamos lá. A muralha está firme. Fará o trabalho de afunilar os persas nas Termópilas. Os homens encontraram alguma rota nas montanhas atrás de nós? Nenhuma, senhor. Existe uma rota, bom rei, depois das montanhas a oeste. É uma velha trilha de bodes. Os persas poderiam usá-la para nos encurralar. Nem mais um passo. Monstro! Sensato rei, eu humildemente requisito uma audiência. Eu vou ferir-te já! Eu não dei tal ordem. Perdoe o capitão. Ele é um bom soldado, mas lhe faltam boas maneiras. Não há o que perdoar, meu valente rei. Eu sei de minha aparência. Você veste o símbolo de Esparta. Eu sou Efialtes, nascido em Esparta. O amor de minha mãe fez meus pais fugirem de Esparta para que eu não fosse rejeitado. E seu escudo? E a armadura? É do meu pai, senhor. Eu lhe imploro, corajoso rei, permissão para honrar o nome de meu bom pai, servindo-lhe em combate. Levante seu escudo. Senhor. Levante seu escudo o mais alto possível. Seu pai deveria ter lhe ensinado como nossa falange funciona. Me desculpe, amigo. Não posso usá-lo. E a palavra usá-lo, ela tem uma relação objeto, né? Ela coisifica as pessoas. Você usa um talher e você usa, às vezes, uma pessoa. Olha que interessante. Lembra que a gente dobrou a folha pela metade? A gente tem um modo operando muito padrão. Muitas das vezes a gente, como RH, né, ou né, recursos humanos, como vocês podem imaginar, a gente tem um modelo de pensamento e às vezes o gestor, não é às vezes, a gente tem uma claridade, mas o gestor quer aquele mais do mesmo. E você percebe, o cara tinha a informação que ia resolver a vida deles. Quem viu esse filme sabe o que aconteceu, né? O que ele fez? Na verdade, ele traiu. A boa pergunta. No filme passa com uma relação dele traiu esses caras. Ele traiu? Eu faria a mesma coisa. O cara tá me vendo como uma pessoa com deficiência só. Eu tenho uma informação, mas o cara pede para fazer uma coisa que eu não sei fazer. Eu tenho coisa muito mais importante. Ele tem 300 caras para fazer a mesma coisa que eu, levantar escudo, uai. 300 levantando escudo. Precisa mais um? Não, você precisa da informação. A reunião não será sobre isso. A informação. Como vou sair por trás e vou ganhar. Mas se a gente não tiver um modelo mental de mudança, de enxergar o que farta nas pessoas, e sim o que falta, a gente vai continuar contratando mais do mesmo. Sacaram? Muito bem. Meu tempo está indo? Muito bem. Então vou fazer só um encerramento aqui. Para vocês, eu queria que vocês
seguissem a gente nas redes, consolidar diversidade. A gente tem, de verdade, assim, feito um trabalho muito legal nesse mundo corporativo. Prova isso que a gente tem um programa de educação que a gente chama de FII Mensal. As empresas continuam nossos clientes por muitos anos. Bosch, Padaria Real, Cummins, por exemplo, são clientes que estão com a gente há 16, 17 anos. Porque todo ano a gente tem a gente chama de um novo desafio, né? Um X da questão, uma ideia nova para essa empresa. Então, muitas delas começam com recrutamento e seleção, incluir a questão da lead cota, então a gente faz processo de capacitação, prepara a empresa para receber essa pessoa, o candidato. Depois dali a gente parou com aquele problema, não tem mais problema, mas a gente quer falar sobre comunicação não violenta, então a gente entra em outro temário, ou a gente quer falar sobre coretania, a gente quer começar a fazer um outro formato de cultura. Somos 56% de pessoas pretas e pardas, por que não trazer para dentro da casa e de forma respeitosa, íntegra, tá certo? Então a gente começa a fazer plantas de serviços que vão ao longo do tempo, tá bom? Muito obrigado, gratidão pela atenção que vocês deram pra gente. Tempo curtinho, mas acho que deu para passar o recado, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Bom, mais uma vez, todo esse material estará no nosso grupo. Empresas, entrem em contato direto com o Marcelo. O CETPESP será um hub do trabalho da Consolidar, mas, como sempre, trabalhamos aqui. Liberdade para vocês entrarem em contato direto, ter assim algumas particularidades que as empresas preferem até estrategicamente conversar. Então o Marcelo estará à disposição conosco, mas ele vai começar um trabalho aqui com o sindicato, um trabalho um pouco mais amplo. Tá? Muito obrigado.